Eu quero falar hoje, amados, sobre a questão de tantas heresias, irmãos. Tanta falsa doutrina, maliciosa e astuciosa, entrando dentro da igreja e chegando até o povo de Deus, até as pessoas, enganando. De modo que tem deixado pessoas confusas, pessoas conturbadas, perturbadas, e pessoas, mesmo ouvindo a verdade, reconhecendo que é a verdade, mas ainda assim ficam com dúvidas, por conta de algum sonho, por conta de alguma revelação que alguém falou, de alguma profecia que alguém ministrou, enfim. Então, o meu intuito aqui essa manhã, ou nesse dia de hoje, perdão, é tentar ajudar você a identificar essas heresias, para você sair dessa confusão doutrinária, tentar ajudar você a identificar esses hereges, esses falsos profetas, tentar ajudar você a identificar essas heresias e tentar ajudar você a ter convicção doutrinária. É que é difícil, é muito, muito difícil, irmãos, tem se tornado praticamente impossível encontrar um cristão com convicção bíblica, com convicção doutrinária. Alguém que realmente diga assim, olha, isso aqui está errado, essa prática está errada, porque está escrito na palavra de Deus assim. Cristãos com realmente convicção doutrinária. Tá difícil, irmão. Está muito difícil encontrar. Alguém que realmente tenha convicção bíblica, convicção doutrinária, que fale respaldado na Bíblia, que refute práticas, que refute heresias, que refute falsas doutrinas, que refute ações baseado na doutrina bíblica, na doutrina neotestamentária. Que nós estamos vivendo nos dias de hoje é apenas aquela coisa do, eu acho que é assim, não, eu penso assim, você pensa assado, eu penso do meu jeito, você pensa do seu jeito. Nós estamos vivendo esse tempo hoje, onde as pessoas pegam a Bíblia, pegam as Escrituras Sagradas e vão interpretando ela ao seu bel prazer. Vão interpretando ela do jeito que acham melhor. Não, a minha denominação, por exemplo, é presbiteriana. Não vamos usar o termo presbiteriano, não, perdão, tá? Vamos usar o termo reformado. A minha denominação é reformada, e a gente pensa dessa forma. Não, a minha denominação ela é pentecostal, a gente pensa dessa maneira. Não, a minha denominação ela é tradicional, ela é neopentecostal, a gente pensa dessa forma. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Então, virou essa relatividade, a verdade é essa, relativizaram a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, a mensagem apostólica. E, de fato, amados, ou melhor dizendo, e em hipótese alguma, a doutrina apostólica, a doutrina evangélica, a doutrina bíblica, quando se diz doutrina evangélica, não é se referindo à igreja evangélica em si, mas é se referindo ao evangelho, tá? A doutrina bíblica, a doutrina evangélica, a doutrina neotestamentária, ela não é relativa, ela é absoluta, ela é totalitária, ela é soberana, ela traz uma mensagem e ela deve ser interpretada exatamente da forma como ela é, não do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, tá? Nós sabemos, claro, que há textos muito difíceis, de difícil interpretação nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que, principalmente na questão escatológica, né, da doutrina das últimas coisas, mas, amados, a questão aqui não é nem escatologia que eu estou falando, a questão é a doutrina cotidiana que nós ouvimos nas igrejas, que nós ouvimos nas rádios, nas televisões, as mensagens cotidianas que a gente ouve, tá? Que as pessoas vão nas igrejas para ouvir, que as pessoas ligam o rádio para ouvir, ligam a televisão para ouvir. Então a questão é essa, doutrinas que constrói a vida cristã, que edifica a vida cristã, que alicerça a vida cristã, doutrinas de salvação, doutrinas que ensina a conduta do homem, doutrina da fé, enfim. Então, essas doutrinas básicas do cristianismo, doutrina, por exemplo, doutrina da Trindade, doutrina da cristologia da pessoa de Cristo, doutrina da salvação, doutrina da pessoa de Deus. Então, essas doutrinas, amadas, elas têm sido, e muitas outras, elas têm sido deturpadas, elas têm sido completamente distorcidas. De modo que as pessoas, a doutrina de Cristo, as pessoas conhecem a cristologia atual, as pessoas conhecem um Cristo que não é o Cristo bíblico, o Cristo Filho de Deus. A doutrina da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, que revelam a pessoa de Deus, tem sido completamente deturpada. As pessoas não conhecem a Deus.
Não conhece a Deus. Conhece um Deus que criaram, que a igreja moderna criou, um Cristo que a igreja moderna criou, um Cristo que anda por aí oferecendo presentes, oferecendo prosperidade, oferecendo riquezas e conquistas, e Jesus nunca andou, meu irmão, fazendo isso. Um Cristo que anda por aí fazendo campanhas, convidando o povo para receber um amuleto ungido, consagrado. Amado, Jesus nunca andou realizando essas coisas, né? Então, a cristologia que está aí, a doutrina de Cristo, a explicação sobre Cristo, a apresentação de Cristo para as pessoas, estão apresentando um Cristo completamente errado. Eu poderia dizer que estão apresentando uma caricatura de Cristo, uma caricatura mal feita, né? Caricatura mal feita. Então, infelizmente, na questão de salvação, a doutrina da salvação não se ensina a doutrina da salvação da forma correta, tá? Deixam de lado a soberania de Deus, a excelência da soberania de Deus, o beneplácito da vontade de Deus, e colocam méritos no homem, a questão da salvação, ou tipos de práticas e regras que o homem tem que praticar para poder conquistar a sua salvação. Por exemplo, alguns chegam a um absurdo de dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno, que no inferno está cheio de gente que não é dizimista. Então, a gente escuta, irmão, cada tipo de absurdo, né? A doutrina da fé, por exemplo, é uma doutrina completamente 99,99% deturpada, onde criaram uma doutrina de fé que está sendo ensinado para os cristãos hoje, que para muitos ter fé é botar muito dinheiro lá no caixa das ofertas, para muitos ter fé é não falhar no dízimo, mesmo que está passando dificuldade, para muitos ter fé é comprar um galãozinho de água ungida, é pegar uma rosa ungida, para muitos ter fé é isso. E isso não tem nada a ver, amados, nada a ver com a doutrina da fé que a palavra de Deus de fato nos ensina. Então, meu amado, o que acontece é isso, né? O que acontece é isso. Então, está acontecendo que, infelizmente, por conta dessa confusão doutrinária, meus amados, está havendo muita confusão na mente das pessoas. E olha que eu te digo uma coisa, amado, que essa questão dessa confusão doutrinária não é só desse século não, viu? Não é só desse século não. Distorceram a mensagem do evangelho, mas essa distorção, essa confusão doutrinária, amado, ela não foi a partir de agora, do século XXI. Já desde o primeiro século, os apóstolos já se depararam com confusão doutrinária. Os apóstolos já se depararam com confusão doutrinária. A igreja do segundo século já se deparou com confusão doutrinárias, do terceiro século, quarto século, até o quarto século, até o terceiro século, quarto século, a igreja, lutou ferrenhamente, irmãos, contra heresias, né? Refutando, combatendo, criando concílios, fazendo concílios para sistematizar doutrinas, para criar declarações de fé bíblicas, de fato, genuínas, e ensinar para a igreja, para que a igreja não viesse a se confundir, né? Enfim, então, essa questão dessa confusão doutrinária, ela não é nova, tá? Surgiram muitos hereges no meio da igreja, surgiram os gnosticismo no primeiro século, surgiu o marcionismo, né, que foi aquele camarada Marcião, que criou um cânon próprio, ele mesmo criou o cânon bíblico, desprezou as escrituras quase todas, criou o cânon. Surgiu doutrinas docentistas, que dizia que Jesus não tinha encarnado, ele era apenas um espírito. Surgiu doutrinas donatistas, onde só se aceita na igreja quem realmente é santo, quem realmente não peca, não erra, esses pecadores aí que erram, que falham, nós não aceitamos na igreja. Existia esse tipo de confusão sobre, por exemplo, a pessoa de Cristo, né? A velha confusão, né? Ali do terceiro século, o quarto século, onde aquele presbítero de Alexandria chamado Ário, né, discutiu com o seu bispo, né, que era o Alexandre, e ele veio dizer que Jesus não era Deus, que ele era apenas uma criatura de Deus. Aí levantou-se ali um concílio para tratar sobre esse assunto, onde 4 homens, principalmente usados por Deus,
capacitado pelo Espírito Santo, refutaram essa doutrina, declararam ela como herege, né? Essa doutrina de que Cristo não era Deus, né? Essa doutrina criada e inventada por esse presbítero de Alexandria, né? O arianismo chamado. Deus levantou ali os três, conhecidos como os três capadócios, né? E o Atanásio de Alexandria. A confusão foi toda lá na escola de Alexandria, né? Tinha duas escolas, uma em Alexandria e a outra na cidade próxima, que agora eu esqueci o nome, e havia essas duas escolas, e surgiu essa confusão lá. Foi preciso fazer um concílio para resolver isso aí, né? E Deus levantou esses 4 homens, né? Esses 4 servos do Senhor, né? O Atanásio de Alexandria, né? E os 3 capadócios, que era o Basílio de Cesareia, né? E os outros 2, que agora me falha a memória, que de fato Deus usou para combater, né, essa heresia. Enfim, então foi surgindo heresias, a igreja combatendo, mas isso trazia confusão para a mente do povo. Então, hoje, amados, hoje o que está acontecendo? Hoje, como eu disse, né, no princípio da mensagem, infelizmente, está cada vez mais difícil encontrar cristãos com convicção doutrinária. Está cada vez mais difícil, aliás, encontrar homens e mulheres com convicções bíblicas. E a gente precisa, mas buscar aprender, buscar crescer na graça e no conhecimento. Porque, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas tem apenas convicções denominacionais, de dogmas criados por homens. Tipo aquelas, por exemplo, eu tenho convicção de que a doutrina das campanhas místicas vão me dar minha vitória. Eu tenho convicção de que os amuletos ungidos de cura e prosperidade são bíblicos, sim. Eu tenho convicção de que a obrigação de dízimos, votos e propósitos vão me prosperar, porque está na Bíblia. Eu tenho convicção triunfalistas e sensacionalistas, porque é isso que ensina a palavra de Deus, que nós vamos prosperar, que nós vamos triunfar, que nós vamos vencer. Eu tenho convicção de que o comércio da fé, o comércio dos dons, isso é doutrina bíblica, que isso realmente é uma bênção de Deus. Reza para os mortos, purgatório, adoração aos santos, missa do 7º dia, e daí vai afora. Então a convicção das pessoas vai girando em torno dessas coisas, e elas têm convicção nisso, mas infelizmente, amados, são crenças que as pessoas têm depositado fé nessas coisas, e muitas outras crenças aí, mas nenhuma delas é biblicamente genuína. Nenhuma delas. Nenhuma delas faz parte da sã doutrina. Nenhuma delas foi ensinada por Cristo e nem pelos seus apóstolos. Portanto, meus amados, é uma fé vã. São convicções vãs. Deus, Ele quer que nós tenhamos convicções, irmãos, naquilo que a palavra de Deus ensina. Deus, Ele quer que nós tenhamos convicção do que é a vontade dEle. Convicção daquilo que Ele nos ensina, daquilo que realmente é a sua vontade. Deus quer que nós tenhamos, convicção disso. Deus quer que nós tenhamos convicção. Tá? Os irmãos perguntam, pastor Jardel, por exemplo, a igreja do Adventista 7º dia, é uma igreja boa, é uma igreja bíblica, genuína, verdadeira? Né? Basta você ouvir os vídeos deles, a pregação deles, você logo vai perceber que não. Você tem que aprender, irmão, a analisar as doutrinas à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Se você aprender a analisar a doutrina à luz das Escrituras, você vai aprender, irmãos, você vai ter convicção doutrinária e vai aprender a reconhecer quando uma doutrina herege surgir, se levantar. Tá? Você não vai nem, como a palavra de Deus diz em 1 João, né, que a unção que ele nos deu nos ensina todas as coisas. Então, a própria unção de Deus que está em nós, em mim e vocês, que são o povo escolhido, o povo de Deus, né? Então, a própria unção que Deus nos deu, ela nos ensina. Ela nos ensina. Então, amados, nós precisamos ter essas convicções. Nós só teremos essas convicções se nós colocarmos a nossa fé inteiramente na palavra de Deus. Quando nós colocarmos nossa fé inteiramente na palavra de Deus, nós não iremos nos deixar ser confundidos por nada. Não iremos nos deixar ser confundidos por nada. Mas se nós não depositarmos a fé na palavra de Deus, nós seremos confundidos por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo
aos Filipenses, aos Efésios, perdão, ele disse que Deus, o Senhor, nos deu os apóstolos, os profetas, os professores, os pastores, os mestres, para nos ensinar a doutrina, para que nós estivéssemos alicerçados na verdade e não fôssemos confundidos ou levados por todo o vento de doutrina. O apóstolo João, o apóstolo Judas, o Tiago, Paulo nas suas cartas, Pedro, eles alertam a igreja quanto a isso. Dizem, irmão, não se deixe levar por filosofias vãs, por pensamentos de homens. Não se deixe levar por doutrinas falsas e hereges. Sim, ele diz, ele ensina, orienta, exorta que nós alicercemos nossa fé naquilo que está escrito, naquilo que está, de fato, escrito na palavra do Senhor. Por exemplo, se eu alicerçar a minha fé naquilo que está escrito na palavra do Senhor, conhecer o que fala sobre casamento, por exemplo, em Lucas 18, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19, em Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, eu jamais vou me enganar quando alguém disser, vamos supor, você está divorciado, seu marido ainda está vivo, aí de repente chega alguém dizendo, olha, Deus está me revelando que aquele homem não era teu marido, o teu marido Deus está te dando agora, aquele varão que Deus está te mostrando, ele é que é teu marido, você vai casar com ele, vai ser feliz. Irmão, se você tiver convicção doutrinária, você não vai cair num laço desse. Você vai entender imediatamente, rapaz, isso é o diabo que está falando, é Satanás que está dizendo isso. Porque embora o meu marido me maltratou, me judiou, mas eu casei com ele e ele está vivo, enfim, eu estou preso a ele enquanto ele estiver vivo. Eu não posso casar com outro enquanto ele estiver vivo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 7, que se eu casar com outro, eu vou estar cometendo adultério. Ah, mas ele casou com outra, ele está em adultério. Ah, mas ele está feliz, mas está em adultério. Mas, então, se eu tiver convicção doutrinária, convicção bíblica, tá? Então essas coisas não vão me seduzir. Ah, pastor Jadão, mas eu falo essas coisas até baseado em argumentos que pessoas falam comigo, né? Em coisas que pessoas contam para mim, né? Em conselho que as pessoas me pedem, sem expor as pessoas, obviamente, não vou expor ninguém, claro. As pessoas me mandam e-mails, mensagens, falam comigo, e daí a gente vai pegando esses exemplos. Por exemplo, pastor Jadel, eu ouvi a doutrina do dízimo, eu vi que ela é verdadeira, eu vi aí respaldado na Bíblia realmente, o senhor explicando bem direitinho, né, realmente está explicado na Bíblia aí, mas pastor Jadel, eu já dei o dízimo durante tantos anos, ainda assim eu estou orando a Deus, pedindo uma resposta. Aí, pastor Jadel, eu orei a Deus sem abrir a boca, orei só no meu coração, aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que alguém chegava para mim e dizia para mim, olha, se conserta com teus dízimos. Paga o dízimo, volta a dar o dízimo, não tu vai para o inferno, vai ser condenado. Não, o devorador vai na tua casa, por isso tu está passando por isso ou por aquilo, porque porque tu não está dando dízimo, se conserta teu dízimo. A pessoa tem esse sonho, aí acorda confusa. Por quê? Porque a Bíblia disse, a Bíblia mostra de fato que a lei cerimonial inteira, sacrificial, foi abolida, incluindo sábados, dízimos, circuncisão e tudo mais, que é de lei sacrificial, sacrifício de animais, enfim, tudo que está ligado à lei cerimonial foi abolido. Ah, pastor Adel, sim, a Bíblia mostra isso claramente, mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu tinha que voltar a pagar o dízimo, que eu tinha que dar o dízimo, pastor, porque por isso que eu estou, a minha vida virou de cabeça para baixo. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é maior? Um sonho ou a palavra de Deus? A palavra de Deus está acima de tudo. Quando se ensina que o dízimo não é obrigatório, não está dizendo que é para parar de ajudar, de contribuir, de modo algum. É para as pessoas continuarem ajudando, contribuindo, mas agora sem aquele imposto, sem aquela imposição, sem aquele fardo, agora com amor, com alegria, com espontaneidade, enfim, sabe, com liberalidade, com prazer, com gozo, não mais com aquele peso, dízimo, não. Mas se a pessoa não tiver convicção doutrinária, sabe, firmado de fato na doutrina, a pessoa vai ficar confusa. Vai ficar aí perturbada. Ah, pastor Jadel, eu sei que essas campanhas místicas, elas são só uma heresia, mas o fulano ficou curado, pastor. Eu conheci um cara que era cego, e ele pegou a rosa lá da igreja, lá, passou nos olhos e ficou curado. Eu conheci uma pessoa, pastor, que estava com câncer, ele pegou o lencinho lá, pastor, e botou em cima do câncer e ficou curado. Eu conheci uma pessoa, pastor,
que estava com o casamento destruído, e foi lá e fez a campanha de 7 semanas, na igreja fulano de tal, e ele ficou, e o casamento dele foi restaurado. Ah, pastor, eu conheci uma pessoa, pastor, que estava com um problema dentro de casa, a família, lá, o casamento, e ele fez um voto no envelope lá, pastor, e fez o voto, o pastor senhorado no monte, subiu, ungiu, pastor, e ali, pastor, ele colocou aquela oferta, aquele voto, e ali, pastor, a vida dele mudou. O que é que você me diz sobre isso, pastor? Me diga sobre, eu sei que a Bíblia, enfim, que essas práticas são heresia, mas o que isso me diz? Fiquei confuso, pastor. Meu amado, não tem por que ficar confuso. Não tem por que ficar confuso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo número 2, a palavra de Deus, ela mostra para nós que a operação do erro, ela iria vir exatamente para isso, para provar as pessoas. Está aqui, no verso 10, 2 Tessalonicenses 2 e 10, ó. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o texto mostra que aqui, que há um espírito operando com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e esse espírito opera fazendo sinais e prodígios de mentira, quer dizer, sinais e prodígios para enganar, para seduzir. Isso está em Mateus 24, verso 24, Marcos 13, verso 22, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 16, mostra demônios exercendo poder para realizar curas, prodígios, sinais, para seduzir, para enganar. Sabe? Então, assim, então não tem que ficar admirado se uma igreja herege, através de um amuleto ungido nessas igrejas hereges, se um falso profeta que prega heresia, que distorce a palavra, alguém lá botou dinheiro no envelope e prosperou, alguém lá era paralítico e passou a andar, o cara não tinha um braço, o braço nasceu, o cara não tinha os olhos nasceu, ele ficou enxergando. Não tem que se admirar com isso, irmãos. Não tem que ser. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que a terra e os que seguem a besta é que vão se admirar com esses sinais, nós não. Nós sabíamos saber que tudo isso faz parte, permissão de Deus, obviamente, do plano de Satanás para seduzir as nações. Apocalipse 13 é muito claro quanto a isso. Mateus 24, 24. Né? Enfim, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Então não tem que ficar admirado, confuso. E agora? Ah, pastor, mas eu estou confuso, porque eu sei que essa mensagem é verdadeira, mas desde que eu saí da minha igreja, que eu congregava, que era herege, eu vi que era herege mesmo, reconheci, mas a minha vida ficou de perna para cima, ficou de perna para o ar. Ah, pastor, eu dava o dízimo, pastor, minha vida estava bem. Desde que eu parei de dar o dízimo, minha vida ficou de perna para o ar, de perna para cima, a coisa complicou, estreitou, pastor. Aí bastou voltar a dar o dízimo de novo, as coisas melhoraram, as portas se abriram. Meu amado, tudo isso é ilusão. É porque colocaram na tua mente, no teu coração, e você acredita. Por exemplo, tem pessoas que, se não levantar de manhã com o pé direito, se levantar com o pé esquerdo, tudo que acontece, ele vai dizer, opa, é porque eu levantei com o pé esquerdo. Tem pessoas que, se passar embaixo de uma escada, ou cruzar um gato preto, tudo que acontecer de ruim naquele dia, ele vai dizer, vixe, é porque eu passei embaixo da escada, é porque eu cruzei o gato preto. Tem gente que acha, tem aquela mensaginha que o pessoal manda pelo celular, né? Mande essa mensagem para 7 pessoas, que você vai receber uma bênção. Meu irmão, aquilo é uma tolice, aquilo é uma bobagem, né? Perdoa a palavra tolice, né? Foi pesado, né? Mas aquilo, meu irmão, é uma heresia. Aí tem gente que manda para 7 pessoas e vê daqui meia hora para ver se você recebe uma benção. Aí acontece a coisa, olha aí, rapaz, olha aí, ó. Vem cá, fulano, eu recebi uma benção, eu mandei para 7 pessoas, funciona mesmo. E assim, meus amados, as pessoas vão vão ficando confusas, vão se deixando seduzir por essas coisas, porque depositam a crença, a fé, né? Existe também, a exemplo disso, as simpatias que as pessoas do mundo fazem, né? Independente de serem católicos, evangélicos, espíritas, tem aquelas simpatias, né, que as pessoas fazem e acham que funciona, e qualquer coisa que acontece, opa, foi a simpatia que eu fiz, funcionou mesmo. Tem gente no final do ano, passa o final do ano com a roupa branca, tudo branco, né, para poder ter paz no próximo ano. Opa, esse ano foi uma benção, foi de paz, que eu vesti roupa branca, vou vestir de novo. Enfim, então as pessoas criam essas coisas, amados. E nós precisamos, amados, amadurecer. Nós precisamos, meus irmãos, crescer no conhecimento, na graça, na fé, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa.
que hoje eu estou só começando essa mensagem, eu quero falar muito mais sobre isso nos próximos programas, porque há uma importância muito grande da gente continuar esse assunto para esclarecimento dos irmãos. Então entenda bem, amados. Eu quero ler com vocês um texto que está em Deuteronômio, capítulo de número 13. Tá? Deuteronômio, capítulo de número 13. Vamos lá, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Capítulo 13. Do verso 1 em diante. Preste bem atenção. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, e se vamos? O Senhor diz aqui no verso 3, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que é que o texto está falando para nós, amados? Quando se levantar um profeta, homem de Deus, ou um sonhador de sonhos, alguém que tem visões, que tem sonhos, e anunciar um sinal, e o tal sinal se cumprir, opa, oh, que maravilha, o sinal se cumpriu, olha, o profeta falou, se cumpriu, olha, o profeta disse, rapaz, o cara sonhou e se cumpriu, amém. Mas agora, ele diz aqui, agora preste atenção no que ele vai falar, no que este profeta ou sonhador vai falar, no que este profeta ou sonhador vai pregar. Preste atenção, agora, já que ele ganhou tua confiança com o sinal, com o milagre, com o prodígio que ele realizou, agora preste atenção à doutrina que ele vai querer introduzir na sua mente, incutir no seu coração. Preste atenção agora no caminho que ele vai querer apresentar para você andar nele. Porque o Senhor disse, se ele tentar te levar a adorar outros deuses, né, isso lá no contexto do Antigo Testamento, o povo ia entrar na terra que mana leite e mel, que era a terra do Eveu, do Cananeu, Jebuseu, Gigazeu, enfim, a terra, o Canaã, e ali havia essas nações idólatras, enfim. E Deus estava dizendo, olha, e então vocês vão ter que, eles vão mandar vocês seguir outros deuses, adorar a religião deles, os deuses deles. Mas no nosso caso, para nós aqui hoje, como se aplica isso? O cara falou que ia haver um sinal, falou que ia haver um prodígio, profetizou alguma coisa, teve um sonho, uma visão, uma revelação. Opa, amém, glória a Deus, que maravilha, se cumpriu mesmo. Agora vamos ver o que é que essa pessoa está ensinando. É isso que ele disse, vamos ver o que é que essa pessoa está pregando. O que é que ele vai tentar agora, e já ganhou minha confiança pelo sinal, pelo milagre, pelo prodígio, e não é para ganhar. Ninguém é para ganhar nossa confiança, a minha e a sua, porque fez um milagre ou um prodígio, de modo algum. O milagre se cumpriu? Glória a Deus. Não aconteceu? Amém. Agora vamos ver se realmente essa obra é de Deus. Se realmente este homem é de Deus. Vamos ver o que é que ele está pregando. É isso que ele está falando no verso 2. Vamos ver o que é que ele está ensinando. E Deus diz aqui, se ele tentar introduzir em vocês uma doutrina que não seja a doutrina de Jesus e dos apóstolos, se ele tentar introduzir em vocês uma doutrina que não seja a doutrina neotestamentária, a doutrina da graça, tá? Se ele tentar ensinar vocês um outro evangelho que não é o evangelho genuíno de Cristo, se eles tentar apresentar para vocês um outro Jesus, que não é o Jesus que a Bíblia mostra, se eles tentar, sim, ensinar para vocês uma outra doutrina que não é aquela que os apóstolos pregaram, então Deus disse aqui, não ouvirá a palavra daquele profeta ou sonhador, mesmo que ele tenha feito um milagre extraordinário. Mesmo que ele tenha feito um sinal, um prodígio extraordinário. Deus disse, se ele pregar contra a doutrina genuína e verdadeira, não dê ouvidos a esse profeta ou sonhador. Não fique na igreja dele, não congregue com ele. Não o ajude, não dê dinheiro para ele, não dê oferta para ele, não dê dízimo para ele, nada. Mesmo que alguém diga, olha, na igreja fulano de tal, eu peguei um envelope e dei oferta lá, eu fiz um voto, fiz um propósito, fiz uma campanha, 7 semanas, peguei um amuleto ungido, e a minha vida prosperou, a minha vida deu uma guinada, né? Acho que é isso, deu uma guinada, melhorou, as coisas mudaram, melhoraram, então eu vou lá também.
Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. E por que, pastor Jadel? Porque diz aqui, porque é o Senhor, vosso Deus, quem está vos provando. Deus está usando aquele falso... Olha que coisa interessante. Deus está usando aquele falso profeta. Deus está usando aquele pregador de heresias, permitindo ele operar um milagre, um sinal, um prodígio, e depois ensinar falsa doutrina para provar a sua fé. Para provar a tua crença, a tua confiança em Deus. Se de fato tu estás alicerçado na doutrina de Cristo, ou se tu estás aí apenas à procura de um milagre, de uma prosperidade, de um cumprimento de uma profecia, porque é o que a maioria das pessoas hoje, amados, estão procurando nas igrejas. Muita gente está indo hoje, opa, vamos lá para a igreja lá, porque o profeta vai falar. Opa, vamos lá para o circo de oração da irmã Mariazinha. Irmã Mariazinha, o circo de oração, o profeta está aí. E ora, e papapá, e reteté para aqui, para lá. Opa, aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, o profeta vai falar. Opa, o profeta vai falar. Irmão, Deus está mostrando aqui uma bandeira branca para você. Irmão, Deus está mostrando aqui ó, uma bandeira de ouro para você. Uma chave. Eu vi uma chave aí. Opa, irmão, Deus está mostrando aqui uma passagem. Você vai viajar para algum lugar. Opa. Aí os irmãos começam logo a chorar. Meu irmão, sai do meio desse tipo de coisa. Sai do meio desse tipo de movimento. Busca a verdadeira profecia. A profecia que nos aproxima de Deus, que nos faz a chegar a Deus, que nos faz ter comunhão com Deus. A profecia, amado, que nos leva, que nos faz ter comunhão com o Espírito Santo, que nos ensina a santidade, que nos ensina a obediência. Sim, irmãos, busca a verdadeira profecia, que é a palavra escrita. A doutrina para a igreja hoje, a doutrina neotestamentária, que é a doutrina do Novo Testamento. E temos que desprezar o Antigo Testamento, pastor Jadel? Desprezar de maneira alguma. O Antigo Testamento traz exemplos, traz modelos, revela a pessoa de Deus, mostra a história, o começo de todas as coisas, mostra os atributos de Deus, traz exemplos como esse que nós estamos vendo aqui, alertas como esse que nós estamos vendo aqui, para nós. Mas a doutrina, nós temos que adotar para obedecer, não é a doutrina do Antigo Testamento, que era a doutrina do Testamento, qual é, pastor? É a lei de Moisés. Todos os livros dos profetas não trazem doutrina. O livro dos profetas é um aviso para o povo de Israel que estava desviado, volte a cumprir a doutrina, que era a lei de Moisés. O livro dos profetas se resume nisso. Num apelo de Deus, num alerta de Deus por intermédio dos profetas, o povo a voltar a cumprir a lei, né? A guardar a doutrina do Antigo Testamento, a doutrina da Antiga Aliança, que o povo havia muitas vezes deixado de praticar. Então, mas a doutrina que a igreja deve seguir é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina neotestamentária. Neotestamentária fala de novo. Né? Veterotestamentário fala de velho. Né? Neotestamentário, Novo Testamento. Veterotestamentário, Velho Testamento. Tá? Então, então, tem que prestar atenção nisso, amado. Tem que olhar através da palavra de Deus. O que é olhar através da palavra de Deus? O camarada está pregando ali, Deus vai dar riqueza. Deuteronômio 28. Mas deixa eu ver aqui o que é que Jesus fala disso. Não ajuntei riqueza na terra, ai de vós rico, vendo que tem reparta com os pobres, dificilmente o rico está lá do céu. Opa, heresia. Porque esse pastor está pregando heresia. Tudo bem, ele está pregando Deuteronômio 28, está aqui realmente Deus mostrando aqui que vai prosperar, que vai dar riqueza, que vai dar riquezas e tal, mas Jesus não disse nada disso. Pelo contrário, Jesus disse que os ricos é difícil entrar no reino do céu, quem tiver riqueza reparta com os pobres, que ninguém deve procurar juntar riqueza, porque dificulta a entrada do homem no reino do céu, que os ricos do presente século devem repartir, devem estender a mão, devem contribuir, devem ajudar, devem fazer o bem. Então, amados, é isso. Olhar com os olhos através da palavra de Deus. Dessa forma, nós nunca vamos ser enganados. Sabe, irmãos, no começo do meu ministério, uma grande confusão que eu passei na minha mente. Eu sou uma pessoa simples. Nasci e me criei no interior do estado do Ceará. Numa cidade pequena chamada Madalena. Todo mundo já conhece, né? Cidade pequena chamada Madalena. Nasci e me criei lá. E ali, meus amados, uma pessoa simples, um matuto do sertão, e Deus me escolheu para
pregar esse evangelho, essa mensagem gloriosa, genuína, verdadeira, mesmo na minha simplicidade. E quando comecei a pregar essa palavra, eu olhava para os grandes pregadores. Pregadores da televisão, que um dia eu admirei, pregadores das rádios, que um dia eu admirei, pregadores dos congressos, que um dia eu admirei. E olhar, meu Deus, mas nenhum deles está pregando isso. A minha pregação está indo contra o que esses homens pregam. Eles estão fazendo campanha, dizendo que é para fazer campanha, eu estou pregando contra. Estão pregando que o dízimo é obrigatório, eu estou pregando que não é obrigatório. Estão pregando que o devorador é demônio, eu estou pregando que o devorador não é demônio. Estão pregando que o crente tem que ser rico, tem que ter o melhor dessa terra, e eu estou dizendo, estou pregando que não, que Deus cuida de nós, dá o nosso sustento, nossa provisão, mas nós não temos que estar preocupados com riquezas. Deus supera a nossa necessidade, está contente com o que tem. Esses homens estão pregando que tem que fazer show, que tem que vender livro, revista, CD, DVD, e eu estou pregando que não. Eu digo, mas senhor, e eu fiquei naquela confusão, senhor, mas quem está certo? É eu ou eles? Aí eu dizia, não pode eu estar certo. Só eu falando isso? Não vejo mais ninguém falando, só eu, não tem como eu estar certo. Não, eles estão certos, um doido como eu, um abestado como eu. Não, aí eu ficava confuso. Aí eu ouvia o Espírito de Deus falar comigo e dizer para mim, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo e dizer para mim, filho, a questão não é você ou ele, a questão é o que está escrito, é a minha palavra, ela é a verdade, é por ela que vocês têm que andar, é ela que vocês têm que pregar. Aí eu olhava para a palavra e disse, não, mas realmente o que eu estou pregando é o que realmente está escrito, contrariando o que eles estão pregando, porque eles estão distorcendo. E ali eu passei a ter convicção, olhar para a palavra, deixei olhar para a minha insignificância, para a minha pequenez, né? Enfim, e comecei a olhar para a palavra, e comecei a entender que a palavra de Deus é que está acima de tudo, não é a posição do homem, porque o cara é grande, está na mídia, tem nome, tem milhões de seguidores, não, a palavra de Deus é que está acima de tudo. Então aprendi. Então, amado, então a gente vê que Deus está dizendo, fez o milagre, fez o sinal, fez o prodígio, seja onde for, na macumba, na umbanda, no espiritismo, no catolicismo, nas igrejas evangélicas, que hoje tem milagre em todo canto, né? Por isso que eu estou falando aí, tem milagre em todo canto. Fez milagre, olha o que está sendo pregado. Aí não, tá mandando rezar para morto. Não, tá dizendo lá que o segundo, não, que o cara pode divorciar e casar de novo, tem problema, é importante ser feliz. Não, que Deus aceita o segundo casamento. Né? Opa, peraí, calma. Então, vai olhando. Opa, pastor, esse pastor dessa igreja está no segundo ou terceiro casamento. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, mas tem que, irmão, tem que analisar, tem que observar, tem que olhar de fato através das escrituras. Então, o Senhor Deus, amados, ele é muito rigoroso quanto a isso, tá? É muito rigoroso quanto a isso. Então, ele continua dizendo aqui, para a gente ir concluindo. Após o Senhor, vosso verso 4, né? Então, Deus, ele permite os sinais acontecer, os milagres acontecer pelas mãos dos falsos profetas. Por quê? Para poder, irmãos, provar a nossa fidelidade. Para ver se nós realmente estamos firmados na palavra, alicerçados na palavra, amamos a Deus de fato, todo o nosso coração, como ele diz, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus quer saber, né? Para provar que nós amamos a Ele todo o nosso coração, todo o nosso alma, todo o nosso entendimento. E nós somos provados com isso através das provações. E provação não é só dificuldade, problema, luta, não, mas através desses milagres, de coisas extraordinárias acontecendo. Opa, eu vou seguir aquilo ali. Peraí, calma. Eu vou seguir a doutrina, a palavra, a genuína doutrina, a verdade do Evangelho de Cristo. É isso que eu vou seguir. Se esse cara estiver pregando aí, meu irmão, pode estar fazendo chover milagre. O Lutero falou isso, né? Pode estar fazendo chover milagre, mas se não estiver pregando a verdade, é o diabo que está ali. Eu não vou para lá, não. Eu vou ficar com a verdade. Pode não acontecer nenhum milagre aqui, mas se a verdade está aqui, é aqui que eu vou ficar. Essa é a verdade. Eu ando na verdade. Né? Aí como aquele povo lá de João capítulo 6, viram Jesus curar muitos enfermos, doentes, viram Jesus multiplicar o pão para 5.000 homens, sem contar mulher e criança. No outro dia estava todo mundo lá. Jesus, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus, rapaz, vocês estão aqui interesseiros. Aí Jesus foi, levou um sermão, contrariou a religião deles, né? Contrariou a crença, a fé deles, a conduta deles. Aí o que aconteceu? Foi todo mundo embora. O povo que corria atrás de milagre foi todo mundo embora. Aí,
Jesus disse, voltou, disse para os apóstolos, vocês querem ir também? Pedro disse, mas nós vamos para onde se tu tens as palavras da vida eterna? Observe que os apóstolos ficavam maravilhados com os milagres e cura, ficavam, mas eles de fato estavam ali por causa das palavras da vida eterna, não por causa dos milagres e prodígios. Né? Inclusive, Cafarnaum foi um dos lugares onde Jesus mais operou milagres. Porque o povo creu. Quando Jesus foi para Nazaré, a terra dele, onde ele cresceu, a Bíblia diz que ele não pôde fazer lá muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Fez apenas alguns milagres porque o povo era incrédulo. Mas lá em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres. Se em Nazaré Jesus não fez muitos milagres porque o povo era incrédulo, então se em Cafarnaum Jesus fez muitos milagres é porque o povo creu. Só que esse mesmo povo de Cafarnaum, que creu para receber milagres, Jesus disse, tu, Cafarnaum, será levado até o céu, de modo algum, serás abatido até o inferno. Porque se em Tiro e em Sidom tivesse sido realizados os mesmos milagres que foi operado em ti, eles teriam se arrependido. Quer dizer, o povo de Cafarnaum creu para receber milagre, teve uma fé tremenda para receber milagre. Mas na hora de seguir a verdade, seguir a mensagem, seguir o evangelho, eles não seguiram. E Jesus disse que eles iam ser abatidos até o inferno. A questão, amado, não é receber um milagre, uma cura, uma provisão, uma bênção, um abrir de portas, uma chave de um carro, de uma casa. A questão é, nós estamos seguindo a verdade? Nós estamos alicerçados na palavra do Messias, na palavra de Jesus, na palavra de Cristo? Ou nós somos apenas algum aventureiro aí à procura de alguma provisão, de alguma bênção? Nós temos irmãos que nos alicerçar na verdade, doem quem doer, dê no que der, sim. Mesmo que venha luta, dificuldade, privações, necessidades, provações, dores, angústias, sofrimento, nós temos que estar alicerçados na palavra. Ainda ontem o presbítero Clésio pregou em Apocalipse capítulo 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre a terra para tentar todos. Eu disse, sim, tem guardado a minha palavra, a minha verdade. E Deus se alegrou com isso. E Deus olhou para a igreja e viu a igreja, tu és pobre, mas tu és rica. Deus olhou e viu a fidelidade da igreja. Olha, falar como Abacuque. Ainda que não haja fruto na videira. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja vaca no curral, todavia eu me alegraria no Senhor. O que Abacuque estava dizendo? Pode vir seca, pode vir dificuldade financeira, pode faltar até o pão na nossa mesa, mas a minha alegria estará no Senhor. Esses homens amados não estavam servindo a Deus por causa de uma provisão. Elias profetizou uma seca, não sabia nem onde ia ficar, nem o que ia comer. E Deus disse, Elias vai para o ribeiro de Querite, dormia no chão, o travesseiro era uma pedra, o almoço, a merenda, Elias tinha 2 refeições por dia, corvos traziam pão e carne de manhã, corvos traziam pão e carne à noite, e Elias dava graças a Deus por aquelas refeições. Aqueles homens não estavam ali, amados, interessados numa bênção, numa provisão ou num milagre. Olha Jeremias. Quantas vezes Jeremias foi preso, jogado no calabouço, dentro da cisterna, na casa de Jonas, sofrendo. Olha. E quantas vezes e Jeremias dizia, eu não falarei mais em nome do Senhor, eu não pregarei mais a palavra do Senhor, eu não anunciarei mais a vontade de Deus. Mas ele dizia, mas eu não consigo, um fogo me consome, eu tenho que falar. Aqueles homens eram consumidos pela vontade de Deus. Ardia, queimava dentro deles o propósito de servir o Senhor, meus amados. Independente da situação que eles estavam vivendo, independente da situação que eles estavam passando. Olha para Paulo, 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, Paulo diz, eu passei fome, sede, frio, nudez, necessidade, não tenho pousada certa. 3 vezes sofri naufrágio, fui apedrejado, fui açoitado 3 vezes, 39 chibatadas. Perigo na cidade eu passo, perigo no deserto, perigo do povo da minha nação, perigo de estrangeiro. Preso, açoitado. Mas Paulo dizia sempre nas suas epístolas, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Paulo dizia, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Eu tenho para mim, por certo, que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Aqueles homens estavam ali, amados, firmados na verdade, firmados na palavra. Sim. Sim. Firmados na verdade. É isso, meu irmão. É isso. Então, meus amados, entenda bem. Então, Deus, aqui o Senhor diz na sua palavra, amados, que
Nós devemos, de fato, seguir a sua verdade. E ele diz no verso 4 que nós não devemos seguir a nenhum outro Deus, a nenhuma outra doutrina, a não ser ele. No verso 5, e 6, e 7, 8, 9, 10, o Senhor Deus diz que mesmo com o nosso amigo íntimo, mesmo com o nosso familiar, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, a quem amamos, filho da nossa mãe, o nosso amigo íntimo, que amamos como a nossa alma, se ele tentar nos desviar da palavra de Deus, da presença de Deus, nós não devemos segui-los. Não devemos dar ouvido, seja a mulher, a nossa esposa que nós amamos, seja nossos filhos, seja nossos pais, seja nossos familiares, os melhores amigos que temos, se eles tentar nos levar para distante de Deus, nós não devemos dar ouvido a eles. Devemos até, se for preciso, romper o nosso relacionamento com ele. Deus diz aqui, né, no verso número 8, verso 8, não consentirá com ele, nem o ouvirá, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejará, até que morra, pois procurou te apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Quer dizer, Deus mandou matar no antigo Israel. Obviamente que hoje nós não se aplica isso, né, irmãos? Hoje a gente não vai sair por aí apedrejando, matando ninguém, lógico. Tá? A doutrina da graça é diferente. Mas o que está falando aqui? Deus está mostrando a gravidade, amado, do que é se desviar da palavra dele. E tem gente que se desvia, pastor, eu queria muito seguir essa verdade, minha mulher. Eu queria muito seguir essa verdade, pastor, mas o meu marido. Pastor, eu queria muito seguir essa verdade, mas os meus pais, os meus amigos, meus familiares. Meu irmão, Jesus disse, nós amamos o pai, a mãe, qualquer pessoa mais do que ele, nós não somos dignos dele. Jesus, irmão, a palavra dele tem que estar acima de tudo em nossa vida. Amemos nossos pais, nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, entes queridos, irmão, mas a palavra de Deus esteja acima de tudo na nossa vida. Ela seja a nossa única regra de fé e prática. Sim, como diz, né? Como o termo que criaram de 50 anos para cá, sola escritura. Que a nossa fé seja alicerçada apenas na escritura. Que a nossa fé esteja firmada apenas na escritura, que ela seja o alicerce a qual nossa casa está construída. Que ele seja as portas da nossa morada, o telhado da nossa morada, os muros que estão em nossa volta para nos proteger. É isso. Que a palavra de Deus seja tudo em nós e para nós. Então, meus amados, ele diz claramente aqui, não siga qualquer pessoa. Mesmo que você o ame, que a sua alma esteja ligada a ele. Não siga qualquer pessoa que tentar te apartar da doutrina do Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso. Sim. O apóstolo Paulo chegou a dizer, não tenham comunhão com os irmãos, que ele se diz irmão, né? E não segue essa doutrina. Aqueles que não trazem a doutrina, João diz na sua primeira epístola, não receba em casa nem tampouco o saudeis. Quem o sauda tem parte nas suas más obras. João diz na sua primeira epístola também, provar os espíritos que são de Deus, que já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, meus amados, nós temos que procurar, de fato, amar a palavra de Deus. Colocar ela como única regra de fé e prática. Conduzir nossos caminhos, nossas ações, dentro daquilo que as Escrituras ensinam. Dentro daquilo que as Escrituras falam. Assim, nós serviremos a Cristo. Obedeceremos a Deus. E manifestaremos. Confirmaremos a nossa eleição. E, por fim, seremos salvos. No grande e glorioso dia do Senhor. Então, meus amados, que Deus possa esclarecer a mente de vocês através dessa simples palavra. Nós vamos continuar falando. Não hoje. Mas nós vamos continuar esse tema ainda, alguns programas pela frente. Porque é importante falar disso. Peço a vocês que vocês falem disso para as pessoas. Alerte as pessoas sobre isso. Avise as pessoas sobre isso. Porque as pessoas precisam ser libertas dessa confusão teológica que está aí. Amém, meus amados? Então, que essa palavra possa ter esclarecido um pouco a mente de vocês. Já possa aí quebrar cadeias, grilhões, prisões. Você é uma pessoa livre.
Eu costumo dizer, nós não nos convertemos a uma denominação. Nós não nos convertemos a uma religião, a um dogma. Nós nos convertemos a Cristo. Nós nos convertemos ao Evangelho. Se a minha, vamos dizer assim, né, um termo que as pessoas compreendem, se a minha denominação, ela era boa, mas desviou da verdade, eu não tenho obrigação de permanecer nela. Eu irei congregar onde está a verdade. Eu não posso me prender a um título porque eu sou um pastor, um presbítero, um obreiro, um diácono, um evangelista, um líder de alguma coisa dentro da igreja. Eu não posso me prender a isso. Se a igreja apostatou, eu não posso mais permanecer aqui. Eu tenho que ir onde está a verdade, mesmo que lá eu não tenha cargo algum, eu não reconheçam o cargo, a minha consagração, enfim. Mas para mim o que importa é a verdade. O que importa é a verdade. É isso que de fato nós temos que colocar em nosso coração. O que importa é a sã doutrina, é a genuína palavra, é o verdadeiro evangelho.